As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A Tejo Ambiente anunciou em comunicado um investimento significativo na modernização do sistema de medição de água na zona urbana de Tomar. Nos próximos 12 meses serão substituídos 5.000 contadores convencionais por equipamentos ultrassónicos equipados com telemetria que permitem um acompanhamento em tempo real dos consumos de água. Este projeto representa um investimento total de 427.000 euros, acrescido de IVA. Reforça esse mesmo texto que aponta ainda para o compromisso da Tejo Ambiente com a inovação e eficiência no serviço público. Os trabalhos de substituição serão realizados por uma empresa externa devidamente credenciada, garantindo que todas as operações respeitem os mais elevados padrões de qualidade e segurança, acrescenta o comunicado. A tecnologia de telemetria oferece vários benefícios, incluindo o controlo em tempo real dos consumos, permitindo maior precisão e rapidez na detecção de anomalias, eficiência operacional, reduzindo deslocações desnecessárias para leituras presenciais, melhor gestão dos recursos hídricos, alinhada com práticas de sustentabilidade e preservação ambiental. Os trabalhos, que serão executados de forma faseada ao longo de 365 dias, poderão causar pequenos ajustes no serviço devidamente comunicados aos utilizadores. Um alerta de fuga de gás obrigou à evacuação nesta segunda-feira da escola Anastácio Gonçalves, em Alcanena. Entretanto, nesta terça, já foi possível regressar à normalidade, garantidas as condições de segurança. Em nota de esclarecimento, a autarquia refere que foram ativados os meios de prevenção e socorro, bombeiros municipais e GNR, bem como o piquete da empresa responsável pela manutenção das infraestruturas de gás natural. A empresa Floen, na avaliação realizada, confirmou uma microfuga à saída do contador, corrigindo a anomalia. A empresa fez vários ensaios na instalação à pressão de serviço, obtendo resultados satisfatórios, acrescenta o mesmo texto. Para despiste de outras anomalias, foram levantadas 9 tampas de saneamento, foi acionada a empresa de limpeza de condutas e ainda foi feita a lavagem da conduta local. Após esta intervenção, o engenheiro responsável da Aquanena procedeu a nova medição, não tendo registado qualquer valor de gás. Rádio ERTE, a primeira a informar. Os ânimos exaltaram-se na Assembleia Municipal Extraordinária que Tomar dedicou à análise do 25 de novembro de 1975. Depois de uma primeira sessão falhada, por falta de quórum, eis que neste 2 de dezembro houve registro para nova falta de comparência das bancadas do Partido Socialista, da CDU e do Bloco de Esquerda, sendo que os independentes do Nordeste, desta feita, se fizeram representar por um substituto de Américo Pereira, ainda com justificação médica. A maior novidade foi precisamente a presença de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, o único representante do Executivo Socialista. Como esperado, PSD, CDS e Chega voltaram a criticar a atitude da bancada contrária. Por exemplo, António Lourenço dos Santos, eleito dos sociais-democratas, acusou Hugo Cristóvão de ter desonrado o município, considerando que se o 25 de abril resultou em liberdade, o 25 de novembro garantiu a democracia. É com espanto e muito preocupados que nós verificamos que há vários partidos socialistas em Portugal. Há um partido socialista que em Lisboa, no dia 25 de novembro, se sentou nas bancadas da Assembleia da República e celebrou o 25 de novembro, e depois há uns socialistas em Tomar que se sentaram, em vez de se sentarem aqui nesta sala, sentaram-se provavelmente de pantufas a comer amendoins em casa. Faltaram à sessão. Portanto, há aparentemente 2 partidos socialistas. Causa-nos estranheza e causa-nos preocupação. Depois, mais ainda, nós temos um senhor que está em presidente da Câmara Municipal de Tomar e que diz que também é presidente do município de Tomar. É mentira. Não é presidente do município de Tomar, desonrou o município de Tomar. Porque se fosse presidente do município de Tomar, estava aqui a comemorar, a celebrar a democracia e a liberdade. E não esteve. Portanto, o senhor não é presidente do município de Tomar. O senhor é presidente da Conselhia do Partido Socialista. Não passa disso. Não é mais que isso. Américo Costa, eleito pelo Chega, disse que o 25 de novembro deve ser tratado como o 25 de abril, lamentando que o dia histórico seja votado ao esquecimento. O 25 de novembro de 1975, uma data que precisa de ser tratada com a mesma relevância e profundidade que dedicamos ao 25 de abril de 1974. Este dia histórico, muitas vezes relegado ao esquecimento, foi crucial para a consolidação
da democracia e da salvaguarda das nossas liberdades. É com orgulho e responsabilidade que aqui nesta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, na qualidade de deputado municipal do Chega, eleito democraticamente, reflito sobre este capítulo determinante da nossa história. Francisco Tavares, do CDS, confessou ter passado por diversos estados de alma perante o sucedido nos últimos dias, reforçando que procurou toda a informação possível em torno do 25 de novembro de 1975. O meu discurso da semana passada iria abordar revolta e aceitação, ao que esta semana acrescento desilusão. Durante as semanas que antecederam a celebração do 25 de novembro, e em particular esta última semana, admito que passei por vários estados de alma. E se me permitem, é também sobre esses estados de alma que vos quero falar hoje. Acima de tudo, pretendo simplificar e demonstrar de forma clara a importância desta data. Nos dias que antecederam a cerimónia na Assembleia da República, questionei o conhecimento que tinha sobre esta data. Como já referi por diversas vezes nesta casa, nasci em 91, já numa democracia consolidada, mas, contudo, não é isso que me torna menos herdeiro de Abril. No dia 25 de Abril de 74, conquistámos a nossa liberdade. E que bonito que é ver as imagens, os documentários, os vídeos daquele dia incrível para o nosso país. Sem dúvida, o Dia da Liberdade de Portugal. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que marcou presença nesta sessão para que a mesma se pudesse realizar, dando como exemplo o que aconteceu recentemente em Lisboa. Para que fique bem claro que se aqui estou hoje é porque, independentemente das opiniões, das visões, das interpretações legais que cada um possa ter, e de facto a lei permite várias, há um entendimento dos pelo menos 3 possíveis do que diz a lei, que rege as autarquias, e recordo já agora que por muito que custe a alguns, o Presidente de Câmara é em si mesmo um órgão, que um dos entendimentos possíveis, curiosamente, aconteceu esta semana que passou na capital do país. Um dos entendimentos possíveis desse tal obrigatório que lá está na lei é de que, se o Presidente não estiver presente, ou o Vice, ou neste caso a Vice, em sua representação, a Assembleia não se pode realizar. Aconteceu esta semana, dia 26 de novembro, em Lisboa. Não sei qual é o partido, depois vocês recordar-se-ão. Portanto, nem o Presidente nem o Vice-Presidente compareceram numa Assembleia extraordinária e, portanto, a Assembleia foi suspensa porque o entendimento é que não se podia realizar. Ora, para que não existisse esse eventual expediente, cá estou para que esta sessão não se continuasse a prolongar. Ânimos exaltaram-se na Assembleia Municipal Extraordinária que Tomar dedicou à análise do 25 de novembro de 1975. Rádio Hertz. Informação. A Air Liquide assinalou 3 anos desde a sua chegada a Tomar. Registro para a realização de uma sessão comemorativa que decorreu nas instalações cedidas à empresa pelo Instituto Politécnico Nabantino, precisamente no campus daquela instituição. Foi entre funcionários, num total de 151, que Isabel Duarte, diretora-geral da Air Liquide, assim como Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, e João Croado, presidente do IPT, olharam para um percurso e uma ligação que todos catalogaram como um sucesso, sendo que os trabalhadores ali presentes foram um reflexo disso mesmo. A empresa opera nos setores financeiro e de recursos humanos, sendo que em Tomar estão 26 funcionários estrangeiros e outros que residem em cidades como Abrantes, Torres Novas, Fátima, Orém, Leiria, Rio Maior, Entroncamento e até Santarém. A Air Liquide adquiriu recentemente as antigas instalações do Tribunal do Trabalho no Largo do Pelourinho, para onde se irá mudar de armas e bagagens assim as obras terminem. No período de intervenções, João Croado, o presidente do IPT, elogiou aquele que tem sido o percurso da empresa e deixou a porta aberta para a continuidade da colaboração com a instituição que dirige. O facto de estarem aqui no nosso campus dá mais valias à nossa atividade e à nossa missão. A nossa principal missão é o desenvolvimento do território. Nós olhamos fundamentalmente para a região, mas temos muitos parceiros internacionais e pretendemos que as ligações também sejam dinamizadas entre os nossos parceiros nacionais e os nossos parceiros internacionais. O ponto número 2 é a abertura
que existe e que deve existir relativamente à nossa atividade. Nós somos principalmente investigadores e formadores, estamos ligados à formação e à investigação, e naturalmente que parcerias com a Air Liquide no sentido de olhar para mais desenvolvimento, quer do prisma académico, quer do prisma profissional, é absolutamente fundamental. Isabel Duarte, diretora-geral da Air Liquide, fez questão de explicar os motivos pelos quais foi decidido há 3 anos abrir uma delegação em Tomar, referindo que quem fez a diferença foram as pessoas. Vou começar o meu obrigado à Câmara, que desde o primeiro minuto nos abriu as portas. E quando nós decidimos Tomar, comparámos Tomar com uma série de cidades. Olhando para o ficheiro de Excel, elas quase que empatavam. O que é que diferenciou? Foram as pessoas. Portanto, a Câmara foi sempre muito ágil em dar-nos resposta, em mostrar-nos espaços, em dinamizar e em mostrar que havia vontade que nós viéssemos. E depois, o outro elemento muito diferenciador foi o IPT. Nós também gostámos muito da forma como nos receberam, da agilidade que mostraram sempre, que disseram sempre que nós conseguimos fazer, conseguimos mudar, conseguimos pensar coisas em conjunto. E, portanto, o meu segundo obrigado vai para o IPT, que nos abriu a porta desde o início, que nos estendeu quase uma passadeira vermelha, esta agora aqui é azul, mas podia ser vermelha, que nos estendeu uma passadeira vermelha e nos disse: venham, porque vão ser bem recebidos aqui, e isso tem sido efetivamente o que temos sentido. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, fechou a sessão recordando o caminho percorrido e projetando um futuro já em novas instalações. Esta evolução que aconteceu nestes últimos anos por parte do Instituto Politécnico, no sentido também de, nomeadamente deste espaço, ter uma diferente utilização, tem sido muito importante. Como espaço, no fundo, de ninho, não de empresas, mas de empresa. A Air Liquide é, de facto, a segunda empresa que aqui está, alojada no Instituto Politécnico de Tomar e, portanto, em Tomar. E com esta imagem que aqui vemos, não estão cá seguramente os 140 e alguns, portanto, enfim, funciona por ciclos, não é? Mas isso representa muito para Tomar, naturalmente, um concelho da nossa dimensão, uma empresa como a Air Liquide é muito importante por vós, pelos trabalhadores, ainda mais trabalhadores com uma faixa etária jovem, e também com um valor acrescentado e que no fundo contribui, e depois claro, a Air Liquide enquanto empresa que é uma marca com prestígio e portanto que traz também esse valor acrescentado e a tal no fundo influência para que eventualmente outras empresas também possam seguir esse caminho. Air Liquide em Tomar a assinalar 3 anos desde a chegada à cidade. Um acontecimento histórico para o ensino superior do Concelho e da região. Foi desta forma que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, reagiu à confirmação de que o Fundo de Transição Justa terá o desejado financiamento para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia. Um sonho antigo e que, assim, deu o passo decisivo para poder ser uma realidade. Em recente sessão do Executivo, Manuel Valamatos adiantou que a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro confirmou a aprovação da reprogramação do fundo, sendo que esta, congratulou-se o autarca, aparece como elemento central para o financiamento. Tive a confirmação na semana passada por parte da CCDR da aprovação, ou melhor, da reprogramação do Fundo de Transição Justa, onde, obviamente, a Escola Superior de Tecnologia aparece ali como um elemento central para o financiamento. E é esta grande notícia que vamos começar a trabalhar desde já. Em termos do projeto, estamos a fazer a revisão do projeto e a ter todas as condições para que na primeira reunião de janeiro de 2025 poder trazer a esta reunião o lançamento da empreitada desta grande obra para a região e mesmo para o país. Por isso, felicitar a Escola Superior de Tecnologia por estes 25 anos, no nome do Sr. Presidente e da Sra. Diretora aqui, do Sr. Presidente do IPT e da Sra. Diretora da Escola, e neles felicitar todos aqueles que fizeram esta história. E não é prenda nenhuma, é o nosso trabalho conjunto com o IPT, com o Ensino Superior, com a nossa escola, e dizer que estamos em vésperas de um acontecimento histórico para a nossa região em termos de ensino superior.
Recorde-se que o Fundo de Transição Justa foi criado com o objetivo de mitigar os efeitos sociais e económicos decorrentes do fecho da produção de energia a carvão, precisamente na central do Pego. Já passaram 3 anos. Câmara de Abrantes e Instituto Politécnico de Tomar, para além da própria esta, claro, ficam agora com razões para encarar o futuro com otimismo, assegurado que está o financiamento. A obra, acrescente-se, deverá implicar um investimento na ordem dos 8 milhões de euros, sendo que Manuel Valamatos, a esse propósito, disse ter intenção de aprovar o lançamento da empreitada em janeiro próximo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a apagar um incêndio que deflagrou nos contentores de resíduos situados na rua Cavaleiros de Cristo, uma artéria paralela à escola Santa Maria do Olival. O alerta foi dado pelas 2h45 da madrugada desta segunda-feira, sendo que as estruturas em causa ficaram praticamente destruídas pelas chamas. Apesar da proximidade com automóveis que estavam ali estacionados, o fogo não se propagou. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, sendo que resta perceber quais os motivos que podem justificar esta situação. Recorde-se que os bombeiros já foram chamados ao mesmo local para outra ocorrência do género. Há, nesta altura, 2 possibilidades: a prática de vandalismo ou a deposição indevida de braseiras. Rádio Hertz, informação. A Câmara Municipal de Tomar vai devolver 1% da taxa variável do IRS para 2025, o que significa, na prática, que abdica de 400 mil euros de receita em prol da população. Ou seja, não há qualquer alteração face ao aprovado no último ano, com posição favorável também do Partido Social Democrata, que ainda assim não deixou de tecer alguns reparos. Tiago Carrão, vereador do PSD, apontou para a necessidade de se refletir sobre o assunto, recordando que o município vai abdicar do referido valor para algo que terá pouco impacto no orçamento das famílias. Ao abdicar de 20% daquilo que é a taxa de participação do município no IRS, 20% são sensivelmente 400 mil euros, e dar uma nota prévia. Esta proposta é a mesma do ano passado, votámos favoravelmente e votaremos novamente de forma favorável, mas merece esta reflexão que já o ano passado a fiz, porque acho que é uma reflexão que merece ser feita. Aliás, em linha com aquilo que falávamos no ponto do IMI, estamos aqui a falar de abdicar de receita. Abdicar, neste caso, de 20% daquilo que é a receita do IRS, que é uma receita significativa. Estamos a falar de abdicar de 400 mil euros. E eu tenho dúvidas que seja a melhor opção. Acho que é uma reflexão que deve ser feita e pensar sobre isso. Porquê? Porque o impacto junto dos cidadãos, de cada um dos cidadãos que paga IRS, porque também sabemos que uma boa parte dos cidadãos está isento ou não paga IRS, devolver uma pequena parte a cada um, estamos a falar de um impacto que quase não vão sentir no final do ano, ou seja, distribuído o impacto é diminuto, e não tenho dúvidas que a Câmara Municipal poderia fazer algo com muito mais impacto para a comunidade, para as freguesias ou para o Conselho, com esses 400 mil euros. Era possível fazer muito mais obra. Por outro lado, isso seria, ou esse raciocínio fazia sentido se a Câmara fosse bem governada. Como não entendo que assim não é, olha, realmente vale mais dar o dinheiro às pessoas, que elas certamente farão com que será bem mais emprego. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, repostou a análise de Tiago Carrão, falando em jogo de números por parte da oposição, e referiu que o montante devolvido aos cidadãos é de 1% da taxa variável do IRS. Aqui o princípio geral é manter as taxas em semelhança ou em consonância com aquilo que decorreu no ano anterior, mas já agora não deixo de notar esse jogo com os números. Essa coisa de dizer os 20%, sim, são 20%, mas é 1%. Portanto, estamos a falar de 1% que é devolvido aos cidadãos. Portanto, eu sei, mas há sempre várias formas de jogar com os números e de fazer parecer lá para fora aquilo ou tentar, não é? Tentar, em regra não conseguem, mas aquilo que é ou não é. Portanto, estamos a falar, nos termos da lei, da devolução de 1% aos cidadãos na taxa variável que vai até aos 5%. Por tomar taxa variável de IRS, Câmara devolve 1% à população, abdicando de receita na ordem dos 400 mil euros.
Aconteceu em Leiria. Uma mulher acusada de violência doméstica contra a própria mãe vai ficar sujeita a internamento preventivo em hospital psiquiátrico, depois de ter desrespeitado as medidas de coação impostas após o primeiro interrogatório, altura em que ficou determinada a proibição de contactar por qualquer meio com a vítima. Ainda a proibição de frequentar ou permanecer na residência desta, estabelecendo-se a distância de 500 metros. Mais se estipulou que tais medidas fossem fiscalizadas por meios técnicos de controlo à distância. No entanto, a arguida continuou a deslocar-se à residência da sua mãe, exigindo-lhe a entrega de quantias monetárias, constatando a existência de perigo de continuação de atividade criminosa. No seguimento de promoção do Ministério Público, foi determinado então que a mulher fique agora num hospital psiquiátrico. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.